Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Quivo 11, a gente vai dar uma olhada nas suas atualizações, tem questão de rendimentos, tá? Vamos ver as expectativas futuras, o fundo teve um resultado bem interessante esse mês aí, a gente vai dar uma olhada nisso, tá? Inclusive fez reservas, a gente vai olhar suas atualizações, tem questão da operação GVI, tem questão da operação Starbucks, também vamos dar uma olhada nisso, tá? De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário, qualquer comentário que você deixar, você está ajudando demais no crescimento do canal. Sem demoras, vamos aqui direto ao relatório. Temos um fundo com a taxa de administração de 1,15 ao ano e a taxa de performance de 10% do QCD IPCA mais 4,25. Atualmente o fundo tem por volta de 4 mil cotistas, tá? O último rendimento foi de R$ 1,25. Valor patrimonial por cota 91,84, né? O fundo está sendo negociado nesse momento descontado. Esse desconto não é tão grande, né? Mas é um desconto, ele está sendo negociado a R$ 88, né? Como a patrimonial lá a gente já viu por volta dos 91,84, né? Vai dar o preço sobre o VPI próximo a 0,96. Ok? Continuando e voltando ao relatório, nos comentários de hoje eu vai falar um pouco sobre o âmbito fiscal brasileiro, tá? Sobre taxa de juros, inclusive ontem teve redução aí na taxa de juros novamente, né? Baixou aí mais meio ponto percentual, tá por volta aí de 11,75, ok? A taxa Selic. Que ele vai falar sobre o Banco Central. Atualmente o fundo está 97% alocado, né? Temos aí dois CRIs aí que estão de olho, né? No caso o CRI GVI, que teve o período de waiver aprovado, tá? Inclusive aí teve pagamento de 50% dos juros do CRI aí nesse mês, ok? E também em dezembro aí espera ter o pagamento total aí de juros e amortização da operação, ok? Vamos acompanhando aí os próximos passos. Na outra operação, que no caso aí estava como ponto de atenção, vou até marcar lá aqui o CRI GVI, o outro é o Starbucks, né? Teve aí a questão do período de recuperação judicial, né? E aí eles seguem em conversa, né? Entende que o CRI é por terceiração fiduciária, é extraconcursal e não deveria entrar nessa recuperação, né? Devido à questão, aí fica essa preocupação das garantias, né? As garantias entram na recuperação judicial e aí fica complicado na questão de acionar, de executar essas garantias. Vamos acompanhando para ver como é que vai ficar essa questão dessa execução dessas garantias, dessa operação. Já já a gente vai olhar os pesos dessas duas operações, né? Já antecipando, não é um peso grande, é um peso pequeno, a gente vai já olhar esses números. O último rendimento foi de R$ 1,25. Aqui a gente já entra na listagem das operações, né? Operação única de maior peso, a Carrot aqui com 9,52. E a gente tem aqui as duas operações, GVI e Starbucks, né? 1,35 é a GVI, né? Tá aí em processo aí de waiver, né? Tem aí para dezembro aí uma espera aí de ter o pagamento completo do valor dos juros, tá? Referente à parcela daquele mês, ok? O Starbucks é o peso de 1,1%, né? Por isso que a gente sempre olha essa questão de exposição. Você imagine, por exemplo, essa operação aqui com peso de 10%, né? Fosse 11% aqui, aí seria um impacto bem maior do que um peso de 1%, né? Tem muito mais... você tem uma margem maior de segurança, você tendo uma operação com peso menor, né? A pulverização dessa operação, caso venha ter um problema, como é o caso, o impacto no fundo é menor. Tem os dois FIIs que ele tem em carteira, né? O FII Porto Seguro e o Mana 14, tá? E o caixa do ativo aí também com quase 5% de posição, né? O caixa está rodando no CDI. Mais à frente a gente tem aqui alguns números, como a questão dos indexadores, né? O fundo é 77% atrelado ao IPCA, a taxa de IPCA mais 9,65% e CDI mais 4,77%, representando 23% do ativo. Quanto à questão da classe dos ativos, 87% das operações aí, 87% do patrimônio total do ativo são CRIs, tá? 10% são cotas de FIIs e 3% ao caixa do ativo. Quanto a essa questão das taxas médias aqui, a gente pode classificar ele como fundo de médio a alto risco, né? IPCA mais 9,65 como principal indexador, tá? Aqui por setor vai estar aí a maior parte, né, ou melhor, metade do ativo, né, 50% aqui vai estar entre residencial e loteamento, né, somando os dois. Por sectorizador a gente tem a Virgo aí como a maior fatia do ativo, tá? A Trusec aí com 21%, aqui a gente tem questão de distribuição nos últimos 12 meses, tá? De forma percentual e de valores, tá? E aqui a gente tem a DRE do ativo, né? A gente vê aqui de melhor aqui como ficou o comportamento dos números. A gente vê que teve uma recuperação em relação a todos os meses anteriores que a gente vê aqui na DRE, né? Na questão principalmente dos juros e correção monetária, né? A gente vê ali meses com indexadores bem baixos, né? Ainda está indexador bem baixo se a gente comparar com a média brasileira aí dos últimos 25 anos, mas teve uma recuperação aí nesse valor de 1,8 milhões de reais, né? Outros meses anteriores era por volta de 1,3, 1,2. Nas despesas aí se mantiveram constantes, tá? Então o fundo fechou de resultado 1,8, né? E ele distribuiu 1,5, tá? Ou seja, ele fez uma reserva aí por volta de 312 mil reais, tá? 313 mil e distribuiu 1,25. Ou seja, ele poderia ter distribuído mais, optou por guardar a reserva aí para quem sabe usar nos próximos meses, tá?
Meu palpite aí para o próximo anúncio, tá? A gente tá vendo aqui que esse mês já foi bem tranquilo, né? Inclusive fez reserva. Nos meses anteriores aqui também vinha fazendo reserva, então vou chutar aqui para o próximo mês ele anunciar por volta de R$1,30, tá? Devido a essa questão dessa reserva que ele fez, né? Essa tranquilidade aí, não é tranquilidade, né? Mas é uma folga aí que ele fez para entregar esse valor de 1,25. Inclusive, esse valor de 1,25 é um rendimento de quase 1,4, né? Considerando cotação de 89, o fundo inclusive está abaixo disso, né? Ou seja, rendimento aqui de 1,4, considerando esse rendimento, é um rendimento muito alto, né? Ainda mais a gente considerando que não é um fundo que não tem uma taxa tão agressiva como a gente viu, né? IPCA mais 9,65, né? É um fundo que chama atenção devido a essa questão desses rendimentos tão altos e uma taxa que não é tão agressiva assim como a gente vê em outros fundos com taxas mais altas, né? Alguns fundos ultra high yields aí, como por exemplo o Urca, né? Mas enfim, aqui na composição dos resultados dos últimos 12 meses, a gente vê esse resultado aqui de 1,52, né? Ou seja, se ele tivesse distribuído tudo aqui, seria 1,52, ou seja, um resultado muito alto, tá? Isso aqui é o resultado aqui do rendimento dos CRIs, né? Claro, aqui tem a questão de despesa, né? Que vai ser abatida e tudo, e aí fica então, tirando a reserva que ele tirou, fecharia ali 1,25, ok? 1,52 é o rendimento total dos CRIs, ainda tem as despesas a serem debitadas. No caso, aqui a gente já entra no detalhamento das operações, né? Um fundo que não tem uma taxa tão agressiva, né? Sempre chama a atenção essa questão e vem entregando rendimentos, né? A gente viu que teve uma certa tranquilidade nesse mês para chegar a esse resultado de 1,4%, né? Que seria 1,25. Imagine se ele não tivesse entregue esses R$313 mil. A gente pode até ver quantos centavos isso daria, né? Pegar aqui os 300 e vou arredondar aqui para 313 mil, tá? Até porque aqui é valor aqui de R$5, ok? Voltando aqui ao Status Invest, a gente tem um número de cotas aqui de 1.215 cotas, né? Vamos dividir aqui e ver quanto é que isso aí daria por cota, tá? Ou seja, seria aí mais 25 centavos, né? Ou seja, 1,25 somado com mais 25 aqui seria um resultado aí de 1,50, né? Ou seja, um resultado muito alto aí se ele tivesse distribuído esses 312, né? Bem próximo do que a gente vê aqui do 52, né? Ou seja, os 2 centavos aqui ficou para despesas, outras coisas e afins, né? Então, resultado de 1,50 seria um resultado muito alto, né? E aí a gente dividindo até pelo valor que ele está de cotação, é que foi 1,25. Se a gente simular esse 1,50 dividido por esses 88, tá? Vamos zerar aqui, pegar aqui 1,50 dividindo aí pelos 88, tá? Clicando aqui por 100 seria um resultado de 1,7, ou seja, um resultado praticamente aqui gigantesco, né? Um resultado muito alto, 1,7 de rendimento é um resultado muito alto, né? Somente a gente vê muitos os fundos ali com comportamentos entre 1%, 1,1, 1,2 e alguns outros fundos com taxas mais altas ali chegando a pouco mais que isso, né? Mas aí 1,7 é um resultado muito alto, né? Mas enfim, tem essas questões que a gente viu, né? Tem essas operações aqui que inclusive aí estão com esses pontos de atenção, né? Deixa nos comentários se você tem um ativo, se você vê como uma oportunidade nesse momento aqui, tá levemente descontado, né? Deixa também seu like no vídeo, se inscreve no canal. Tem um link na descrição do vídeo aí, que é o grupo da gente lá no Telegram. Você clica aí, você vai ser redirecionado para lá. A gente tá sempre lá trocando ideia, ok? Clica aí, participa lá conosco. Isso era tudo que a gente ia para ver no vídeo do Kivo, né? O vídeo aí, um relatório bem rápido, um vídeo bem rápido, tá? Deixa o seu comentário aí e comenta aí se para você vale a pena, né, uma rentabilidade dessa, né? Tem esses detalhes aí que a gente viu, esses riscos que a gente viu, né? Vai de cada investidor para cada investidor, cada um tem suas margens de risco e segurança, tá? E isso era tudo que a gente tinha para ver no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!